Vamos lá. Primeiro, reparem a incoerência do deputado Kim Kataguiri. Eu perguntei a ele qual país do mundo tem um teto de gastos semelhante ao do Temer com status constitucional. Ele não respondeu. Cite um lugar que tenha isso na Constituição. Não tem, sabe por quê? Mais uma vez eu repito, uma coisa que você não sabe. A nossa Constituição é tecnicamente prolixa e super rígida. O que significa? Prolixa, porque ela trata de diversos assuntos, inclusive de política fiscal, coisa que não acontece em países desenvolvidos. Na maior parte dos países desenvolvidos, a Constituição não trata sobre política fiscal e o Brasil trata sobre trabalho, sobre política fiscal, sobre o Colégio Dom Pedro II. Isso significa tecnicamente uma Constituição ser prolixa. E ser super rígida significa que você tem um quórum qualificado para você aprovar modificações na Constituição e que nem com quórum qualificado algumas modificações você pode promover. E é por isso que não há outros países com essa mesma Constituição, com essa mesma configuração constitucional, que você não vai encontrar no texto constitucional esse teto de gastos. Agora, o modelo de teto de gastos você tem há 40 anos na Holanda, na Suécia, na Finlândia e no Japão, né? Então basta pesquisar, ninguém precisa acreditar na minha palavra, é só ver o que está sendo colocado aí. E veja, deputado, para aprovar o piso da enfermagem, se criou um fundo para ter uma despesa e aí vai ter um fundo da União no valor de 7 bilhões. Dava muito bem para criar um piso para os agentes comunitários também. Sabe qual é o valor que esses 2 salários mínimos só daria 2 bilhões? Vilera, cá entre nós, 2 bilhões para o orçamento da União é um troco. O deputado Kim Kataguiri, ele joga com as pessoas que não conhecem o trabalho legislativo. Então, por exemplo, ele discorda do projeto porque vai onerar os municípios que têm pequena receita, perfeito. Então propõe a criação de um fundo federal para garantir o pagamento do piso das agentes comunitários de saúde e de combate à endemia, que ia custar só 2 bilhões. Ah, por que não propôs nenhuma emenda do agente comunitário de saúde? Porque não está em fase de emenda. Foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, não tem comissão especial. Então, mais uma vez, um desconhecimento sobre o processo legislativo. Por que não fez? Por que não trabalhou? É porque você não sabe como é que funciona o trabalho lá, então você não sabe que não foi criada uma comissão especial, a gente não está discutindo mérito, a gente está discutindo constitucionalidade. Sobre setores que são isentos de tributo no Brasil, que é o caso de bilionários, de grandes empresas, por exemplo, não se paga lucros e dividendos. Porque o deputado, por exemplo, não propôs revogar a contra-reforma tributária de FHC que isentou grandes empresários de pagar lucros e dividendos para financiar, por exemplo, o piso dos agentes comunitários de saúde. Aí aqui faz discurso dizendo, eu defendo o funcionalismo público da base, eu sou contra a elite. Mas quando tem um projeto de lei importantíssimo, ele não se mexe, ele não faz nada, ele vota contra, ele fica calado. Mas assim, percebe a demagogia? Percebe a mentira? As agentes comunitárias de saúde comeram pão que o diabo amassou durante a pandemia, recebem um salário mínimo, com toda a dificuldade do mundo, vem a proposta para 2 salários mínimos, o deputado faz demagogia, o deputado vota contra e não propõe alternativa. Kim, tu trabalha? Pois eu desafio você a encontrar um deputado de esquerda, ou até o comunista, coitado, se eu for limitar pra comunista aqui, você tá lascado, porque sequer consegue eleger gente direito, né? Mas vamos lá, 8 projetos de lei aprovados, 70 relatórios de projetos de lei aprovados, sem falar em mais de uma centena de projetos barrados, projetos ruins, PL da censura, aumento de imposto, a taxação que queriam levar pra 92% de compra online, que a gente conseguiu reduzir pra pouco mais de 60%, que ainda é uma desgraça, ainda é um desastre. Você falou, só atende empresário, só beneficia empresário. Os privilégios tributários aprovados para os 17 setores, eu fui absolutamente contrário. Todos os que a gente tem, sei lá, 400, 500, 600 bilhões de privilégios tributários para grandes empresários, todos esses eu sempre votei contra. Você não conhece minha trajetória, você não conhece meu trabalho. Kim Kataguiri mentiu mais uma vez. O piso da enfermagem foi aprovado e depois se aprovou um fundo para garantir ajuda aos estados e municípios para cumprir o piso da enfermagem. Com o piso dos agentes comunitários de combate, agentes comunitários de saúde e de combate à endemia, poderia ter feito o mesmo. O deputado Kim Kataguiri não se mexeu, não propôs, não movimentou a bancada dele, nem o partido dele. Ele só votou contra. No caso do piso da enfermagem, o piso depois foi criado por decisão do Supremo Tribunal Federal, né? Não foi nem dentro do processo legislativo, alguém na comissão especial foi lá e fez isso e apresentou uma emenda e criou isso. Zero. Esse trabalho que você está colocando, nenhum dos 513 fez. Como eu já mostrei, quando foi na hora de aumentar responsabilidade penal para ricos, como no caso de rompimento de barragens por omissão, você votou contra. E aí você já vai pegando o perfil. Você tá repetindo e você continua mentindo. Em relação ao rompimento de barragem. Você votou contra e depois não apresentou nada. Eu não só apresentei, eu relatei e aprovei. Tá no Senado. Já foi aprovado na Câmara dos Deputados. Dentro do projeto de lei geral de licenciamento ambiental. Tá? Foi aprovado. Não precisava. Já repetiu 3 vezes. Não precisa mentir uma 4ª vez. Corte rápido. Faca. É Tramontina.